Bom, falar de LeBron James é meio complicado porque geralmente você fica repetitivo, né? Porque, mais uma vez, o LeBron tá perto de se aposentar e aí ele continua jogando e continua jogando. E ele já tá com 41 anos e eu não sei mais se ele vai se aposentar no próximo ano. Cara, já é a 23ª temporada dele na NBA e ele continua sendo um dos melhores jogadores em atividade. É impressionante, parece que ele não envelhece. Na temporada regular, ele teve uma média de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências, cara. Não é uma média para MVP, ele não tá jogando ali no nível do Shea, do Doncic, mas, cara, é absurdo, são médias ainda muito boas, e é importante lembrar que em janeiro o Lakers não estava tão bem, vinha meio acidentado na temporada, e o LeBron falou em entrevista, aliás, que conversou com o Doncic e com o Reeves para ele ser a terceira peça do time, para ele dividir ainda mais, né, o protagonismo que estava meio que 50-50 ali com o Doncic e ele acabar dando mais espaço, tanto para o Doncic quanto para o Reeves, né? E faltando uma semana para começar os playoffs, Doncic se machuca, o Reeves se machuca e o time volta a depender do LeBron, né? Todo mundo achava, inclusive eu, que o Rockets ia ganhar do Lakers, né? Não de maneira fácil, porque o LeBron ainda é competitivo, o time do Lakers não é tão ruim, tem o Marcus Smart, tem o Ayton, que na maioria das vezes atrapalha, mas seria uma série disputada. E não tá sendo, tá 3-1 na série, né, pro Lakers, e é só questão de tempo para passar do Rockets, né? Cara, você pega os números do LeBron, principalmente nas 3 primeiras partidas, né? Que o Lakers abriu 3-0. Ele tem 19 pontos no primeiro jogo, 28 no segundo, 29 no terceiro. Assistências ele começa com 13, vai para 7 e depois 6. Em rebotes, 8 rebotes nos 2 primeiros jogos e 13 no terceiro. Tudo bem, no quarto jogo ficou meio abaixo, 10 pontos, 9 assistências e 4 rebotes. Mas, cara, é uma pessoa de 41 anos e tá jogando nesse nível, tá decidindo uma série de playoffs. É assustador. Assim como a versatilidade dele. Ele começa a temporada como um armador mais fixo, com um jogo mais pausado. Depois dos problemas que o Lakers teve, ele opta por ser um jogador de transição e pontua muito desse jeito. A ligação entre ele e o Doncic, a sintonia dos dois funcionou muito bem. E ele volta a ser o armador do time, mas não tão pausado. Ele infiltra na área, ele busca o contato, ele faz ponte aérea. Cara, é bizarro como um cara de 41 anos. Em outros esportes a gente vê o jogador tendo que mudar a sua característica para se adaptar ao físico. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que foi um ponta e foi virando um centroavante para ficar mais parado, porque o físico, apesar de ainda muito bom, não é mais o mesmo. O Messi jogando cada vez mais parado no campo também. É comum, é natural. O LeBron James, pelo visto, não é natural. Porque ainda nessa idade, ele consegue ser um cara de transição, ele consegue correr de um lado para o outro, ele consegue marcar e atacar na mesma intensidade. E, se necessário, se o time perde alguma peça, ele consegue repor. É impressionante, cara. É impressionante. Tão impressionante que nessa altura do campeonato, acho que muita gente já foi atingida com esse dado, mas é importante falar. O LeBron James atingiu 187 vitórias na carreira em playoffs. Já é um número absurdo, né? Se você comparar com o Chicago Bulls, que é um time que, se não me engano, é ex-campeão da NBA, ex ou hepta, não lembro agora, também tem 187 vitórias em playoffs. Então, um cara de 41 anos, que tem 23 temporadas
como jogador profissional de basquete, atingiu o mesmo número de vitórias em playoffs que uma franquia que foi fundada em 1966. O que o LeBron conseguiu em 23 anos, o Chicago Bulls conseguiu em 60. Isso passando por essa equipe, Michael Jordan, Scott Pippen, o DeRozan, o Rose, que teve a camisa aposentada recentemente. Cara, ele é do tamanho de uma franquia. É bizarro, é assustador. E no próximo jogo, pode passar isso. É só ganhar do Rockets que ele vai ter mais vitórias do que uma das maiores franquias da NBA. Porque não é uma franquia jovem, não é uma franquia qualquer, e ele consegue competir em tamanho com isso. Bom, era mais isso, e é inevitável que, por mais que o LeBron ainda impressione, provavelmente vai ser eliminado pelo Oklahoma City Thunder nas próximas temporadas. Eu vi até muita gente comparando nas redes sociais, né? Acho que eu vi no Instagram, que essa temporada da NBA é aquela série repetida, né? Você já sabe quem vai ganhar, você já sabe que o Oklahoma vai trucidar os adversários, né? É uma diferença muito grande, né? Mas ainda impressiona que um cara de 41 anos consiga competir e vai saber. E se ele não ganha do Oklahoma? Aguardemos.